Galáxia anã. Uma galáxia anã é o tipo de galáxia mais pequeno do universo. Algumas contêm apenas alguns milhares de estrelas, o que parece muito até compararmos com a Via Láctea, onde existem centenas de milhares de milhões. Se a nossa galáxia fosse uma cidade gigantesca, uma galáxia anã seria uma casa isolada nos arredores. Pequena, ténue e fácil de ignorar. Mas, no universo, o que é pequeno nem sempre é pouco importante. Muitas galáxias grandes formaram-se ao devorar galáxias anãs ao longo de milhares de milhões de anos. A Via Láctea não nasceu como a enorme espiral que conhecemos. Foi crescendo ao absorver gás, estrelas e matéria de sistemas mais pequenos. Por isso, uma galáxia anã pode parecer modesta, mas muitas vezes é a matéria-prima dos gigantes. No cosmos, ser pequeno não significa estar a salvo. Às vezes, significa estar no menu. Galáxia espiral. A galáxia espiral é a forma mais famosa do universo. Um núcleo brilhante no centro e braços curvos, cheios de estrelas, poeira e gás, a girar lentamente na escuridão. Vista de fora, parece elegante, quase tranquila, como um remoinho congelado no meio do espaço. Mas, dentro desses braços, tudo se desloca a velocidades enormes. As estrelas viajam à volta do centro galáctico a centenas de milhares de quilómetros por hora. Mesmo assim, uma volta completa pode demorar mais de 200 milhões de anos. Para uma estrela, completar uma única órbita à volta da sua galáxia é como entrar numa rotunda e sair quando já se extinguiram várias espécies na Terra. Os braços espirais não são apenas decoração, são regiões onde o gás é comprimido e nascem novas estrelas. Por isso, muitas galáxias espirais continuam ativas, criando gerações de sóis enquanto giram lentamente pelo espaço. A nossa galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea, é uma espiral barrada. Isto significa que é uma galáxia espiral com uma barra reta de estrelas a atravessar o seu centro. Como vivemos dentro do seu disco, não conseguimos vê-la por completo. É como tentar fotografar a própria cara sem um espelho. No entanto, através do movimento das estrelas e do gás, sabemos que a Via Láctea possui uma barra central. Essa barra não existe apenas para ficar bonita. Funciona como uma autoestrada gravitacional. Arrasta gás e poeira das regiões exteriores em direção ao centro, alimentando zonas onde podem nascer estrelas e transportando matéria para o núcleo galáctico. Nesse centro, encontra-se Sagitário, a estrela, um buraco negro supermassivo com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Portanto, de certa forma, vivemos numa galáxia com uma passadeira transportadora de gás apontada para um monstro escuro no centro. Galáxia irregular. Uma galáxia irregular não possui uma forma definida. Não é uma espiral organizada, uma esfera suave nem um disco elegante. É uma mistura desordenada de estrelas, gás e poeira, como se alguém tivesse começado a formar uma galáxia e a tivesse deixado a meio. Mas muitas não nasceram assim. Algumas foram deformadas pela gravidade de galáxias maiores. As nuvens de Magalhães, por exemplo, são duas galáxias próximas afetadas pela Via Láctea. A nossa galáxia puxa-as, estica-as e vai arrancando matéria pouco a pouco. Atrás delas fica uma espécie de corrente de gás e estrelas, como uma cicatriz gigantesca a atravessar o céu. Uma galáxia irregular demonstra que a gravidade nem sempre cria formas perfeitas. Às vezes, também as destrói pacientemente, durante milhões de anos, sem pressa, mas sem as largar. Galáxia fantasma. Uma galáxia fantasma parece estar quase vazia. Pode ter o tamanho de uma galáxia normal e, ainda assim, conter muito poucas estrelas visíveis. Imagina um estádio enorme preparado para 100 mil pessoas, com luzes, bancadas e espaço de sobra, mas onde apenas 12 pessoas estão sentadas em silêncio. Isso seria uma galáxia fantasma. O mais estranho é que, apesar de quase não brilhar, possui uma massa enorme. As suas poucas estrelas movem-se tão depressa que deveriam ser lançadas para o espaço. Mas isso não acontece. Algo invisível mantém-nas presas. Esse algo é a matéria escura. Estas galáxias podem ser constituídas quase totalmente por matéria escura, uma substância que não emite luz, que não conseguimos tocar diretamente e que ainda não compreendemos por completo. Não as detectamos através daquilo que vemos, mas através do que a sua gravidade obriga as estrelas a fazer.
São galáxias que parecem não estar presentes, mas que pesam como se escondessem um segredo gigantesco. Galáxia morta. Uma galáxia morta é uma galáxia que deixou de formar novas estrelas. Ainda pode conter milhares de milhões de estrelas, mas são estrelas antigas. A fábrica encerrou. As estrelas nascem do gás frio. Sem esse gás, não existem novos sóis, novas gerações, nem regiões luminosas repletas de estrelas jovens. Resta apenas uma população envelhecida, mais vermelha e menos ativa. Por isso, muitas destas galáxias são descritas como vermelhas e mortas. Não porque estejam vazias, mas porque já não possuem combustível para se renovarem. É como uma fogueira que ainda conserva brasas, mas já não tem madeira para queimar. Com o passar do tempo, as suas estrelas irão apagar-se uma após outra, sem que nada novo as substitua. Uma galáxia morta não desaparece de repente. Apaga-se lentamente, e isso, de certa forma, torna-a mais triste do que uma explosão. Galáxia monstruosa. Uma galáxia monstruosa é uma galáxia gigantesca, normalmente uma elíptica gigante. Não possui braços espirais, nem um disco fino como a Via Láctea. Parece uma nuvem suave e colossal de estrelas. Mas essa aparência tranquila engana. Enquanto a nossa galáxia contém centenas de milhares de milhões de estrelas, algumas galáxias monstruosas podem conter bilhões ou até dezenas de bilhões. São cidades cósmicas tão grandes que, ao seu lado, a Via Láctea pareceria um pequeno bairro. No seu interior, as estrelas não giram todas num disco organizado. Movem-se em muitas direções, cruzando-se como um enxame gigantesco em torno de um centro comum. Estas galáxias não crescem de forma tranquila. Muitas formam-se ao devorar e fundir-se com outras galáxias durante milhares de milhões de anos. Uma galáxia monstruosa é, basicamente, uma galáxia construída com os restos de muitas outras. Galáxia canibal. Uma galáxia canibal cresce ao devorar outras galáxias. Não o faz com dentes, embora a imagem mental se encaixe demasiado bem, mas através da gravidade. Quando uma galáxia pequena passa perto de outra maior, começa a deformar-se. As suas estrelas, gás e matéria escura são arrancados pouco a pouco e absorvidos pela galáxia maior. A pequena pode acabar transformada numa corrente de estrelas. A Via Láctea também já fez isso. A nossa galáxia está a despedaçar sistemas mais pequenos e já devorou outros no passado. Algumas estrelas que atualmente orbitam na nossa galáxia talvez tenham nascido noutro lugar, dentro de uma galáxia que já não existe. Isto significa que o céu que observamos não contém apenas a nossa história. Também guarda os restos de vítimas antigas, estrelas roubadas e integradas na Via Láctea como se sempre tivessem pertencido aqui. Galáxias em colisão. Quando duas galáxias colidem, imaginamos uma destruição total, com estrelas a chocarem umas contra as outras e metade do universo em chamas. Mas a realidade é ainda mais estranha. Quase nenhuma estrela colide com outra. As distâncias entre as estrelas são enormes. Se o Sol fosse um grão de areia, a estrela mais próxima estaria a vários quilómetros de distância. É esse o vazio existente no interior de uma galáxia. Por isso, quando duas galáxias se atravessam, muitas estrelas passam simplesmente pelos espaços vazios, como fantasmas a cruzarem-se na escuridão. O que realmente colide são as nuvens de gás. Quando essas nuvens são comprimidas, podem desencadear enormes vagas de formação estelar. Uma colisão galáctica não é um impacto rápido. É uma dança lenta que dura milhões de anos. As formas deformam-se, os braços esticam-se, o gás agita-se e, no final, pode nascer uma galáxia completamente nova. Galáxia do Anel. Uma galáxia do Anel não é uma galáxia feita de um buraco negro. O nome vem da sua aparência. Uma galáxia com uma espécie de abertura ou anel bem definido, como se alguma coisa tivesse atravessado o seu centro. Pode formar-se quando uma galáxia passa diretamente através de outra, como uma bala cósmica. O exemplo mais famoso é a galáxia da roda de carro. O impacto não a destrói imediatamente, gera uma onda de choque que percorre o disco, comprime o gás e desencadeia uma vaga de formação estelar. Por onde essa onda passa, nascem novas estrelas. Ou seja, a galáxia recebeu um golpe brutal no coração, mas, em vez de se apagar, acendeu uma coroa luminosa. Às vezes, o universo não cria beleza com calma. Às vezes, cria-a à pancada. Galáxia de fogo.
Uma galáxia de fogo destaca-se pela quantidade de supernovas observadas no seu interior. Também pode ser imaginada como uma galáxia de fogo de artifício porque as suas estrelas explodem com uma frequência anormalmente elevada. Uma supernova acontece quando uma estrela massiva chega ao fim da sua vida, colapsa e depois explode. Durante algumas semanas, uma única estrela a morrer pode brilhar mais do que milhares de milhões de estrelas juntas. Numa galáxia normal, observar uma ou duas supernovas por século já seria algo notável. Mas em algumas galáxias, o ritmo parece ser muito mais intenso. Cada explosão lança para o espaço elementos pesados como ferro, oxigênio ou cálcio. Materiais que, mais tarde, podem formar novas estrelas, planetas e até seres vivos. Portanto, uma galáxia de fogo é também uma fábrica violenta de ingredientes cósmicos. Farol cósmico. Um farol cósmico é o núcleo ativo de uma galáxia, um quasar. E, embora pareça contraditório, alguns dos objetos mais luminosos do universo funcionam graças a algo que não deixa escapar a luz. O buraco negro não brilha. O que brilha é a matéria que cai na sua direção. Gás, poeira e estrelas despedaçadas formam um disco de acreção em redor do buraco negro. Esse disco gira a velocidades brutais, aquece até atingir temperaturas extremas e pode brilhar mais do que toda a galáxia que o rodeia. Um farol cósmico pode ser observado a milhares de milhões de anos-luz de distância. É como se um buraco negro estivesse a alimentar-se com tanta violência que iluminasse o universo primitivo. O mais absurdo é que o verdadeiro motor pode ser relativamente pequeno quando comparado com a galáxia inteira. Uma região minúscula à escala cósmica, capaz de gerar uma luz que atravessa quase todo o universo observável. Galáxia de jatos. Uma galáxia de jatos lança dois enormes feixes de energia a partir do seu núcleo. Estes jatos costumam estar relacionados com buracos negros supermassivos ativos. Quando a matéria cai em direção ao buraco negro, nem tudo desaparece. Uma parte pode ser canalizada por campos magnéticos e expulsa em direções opostas, a velocidades próximas da velocidade da luz. Os jatos podem prolongar-se por milhões de anos-luz, muito para além do tamanho da própria galáxia. É como se uma cidade tivesse um tubo de escape que chegasse a outro continente. Cidades de galáxias. As galáxias não costumam viver completamente sozinhas. Muitas agrupam-se em enxames, enormes cidades cósmicas formadas por centenas ou milhares de galáxias unidas pela gravidade. O enxame da Virgem, por exemplo, contém mais de 1000 galáxias, mas as galáxias visíveis representam apenas uma parte do conjunto. Entre elas, existe gás extremamente quente, tão quente que emite raios X, e uma enorme quantidade de matéria escura que mantém tudo unido. Uma cidade de galáxias não é apenas uma coleção bonita para observar através de um telescópio. É uma estrutura gravitacional gigantesca, onde galáxias inteiras se deslocam dentro do mesmo sistema. Se uma galáxia é uma cidade de estrelas, uma cidade de galáxias é uma metrópole do universo. A teia cósmica. A teia cósmica é a maior estrutura conhecida. Os enxames de galáxias não estão distribuídos ao acaso pelo espaço. Ligam-se através de filamentos gigantescos de gás, galáxias e matéria escura, formando uma imensa teia que se estende por todo o universo. Entre esses filamentos existem vazios enormes, regiões com muito poucas galáxias. Visto de muito longe, o cosmos não parece uma nuvem uniforme. Parece uma rede. Nós luminosos, ligados por filamentos gigantescos. A nossa galáxia, o nosso grupo local e os enxames próximos fazem parte de estruturas ainda maiores. Tudo está ligado pela gravidade, pela história e por essa matéria invisível que parece sustentar o esqueleto do cosmos. No final, uma galáxia não é apenas um conjunto de estrelas. Pode ser pequena, fantasma, irregular, espiral, morta, monstruosa, canibal, explosiva ou capaz de lançar jatos maiores do que ela própria. Quando deixamos de observar galáxias isoladas e olhamos para o conjunto, surge a verdadeira imagem. O universo não está cheio de luzes espalhadas ao acaso. Está tecido. Uma teia gigantesca de estrelas, gás, buracos negros, matéria escura e tempo. Uma estrutura tão enorme que nós, a partir do seu interior, apenas conseguimos ver pequenos fragmentos iluminados de algo muito maior.